viver, somente crer. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe. Graças a Deus. Vamos direto na Escritura, né? Em Isaías 55. Grato ao Senhor pela oportunidade de estar com os irmãos. Amém. Compartilhar um pouquinho da revelação que tem caído em nossos corações. Isaías 55 e Atos capítulo 16. Atos 16, Isaías 55. Podemos orar? Pai Celestial, uma vez mais, somos agradecidos a Ti pela oportunidade e o privilégio de nos reunirmos em torno da Tua Palavra, Pai. Tu disseste que o nosso trabalho no Senhor não é em vão, Senhor. E, Senhor, o fruto desse trabalho são as almas que Tu tens predestinado para crer na Tua Palavra. Senhor, que Tu possa nos dar graça para falarmos mais um pouquinho para os Teus filhos e termos alegria em nossos corações por essa salvação que tens nos enviado de graça, Pai. Seja conosco, meu Deus. Pai. Ajuda-nos e dá-nos a inspiração para motivar nossa fé, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Atos capítulo 16, primeiro. Atos 16, vamos ler aí 10 versículos. Atos 16, versículo 23 ao 33. Vou ser breve. Havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo muito, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa, e tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado ele e todos os seus. Amém. E então, em Isaías 55, são 2 versículos que é o 6 e 7. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Amém. Palavra do Senhor. Podem sentar, irmãos. Graças ao Senhor. Aleluia. Bom, nesta noite eu quero falar por alguns minutos sobre um pequeno tema, né? É estado de emergência. Que eu creio que é a hora mais urgente para a igreja, né? E talvez não estejamos fazendo os últimos cultos enquanto estamos visitando os irmãos, né? Como sendo membros da noiva. Cremos que a palavra diz que todas as coisas têm um tempo determinado, né? E estava dando uma olhada na mensagem Desesperos, o irmão Branham, mostrando os sinais que estavam acontecendo em seu dia. Ele disse que as coisas que sucederam em seu ministério e que agora estão acontecendo para a noiva deveriam nos colocar em desespero. Deveriam nos colocar em um estado de emergência, né? Porque não sabemos a que horas podemos ser convocados, né, para o arrebatamento. E é um tempo de muita distração. É um tempo em que as pessoas estão olhando no ar depois que Deus já chacoalhou o último dom que Ele tinha reservado. Que é Apocalipse 3, 8 a 11. Né? E as pessoas ainda estão procurando movimentos. Quando o irmão Branham disse que o movimento, o avivamento que viria era ou seria o avivamento dos trovões. Né? E hoje nós não podemos confiar nos movimentos de homens
baseados no intelecto, porque nós não cremos na mensagem porque fomos convencidos por inteligência. Tem que haver um poder, né, interior que revela estas coisas, que mostra que a palavra está certa. Há um fundo de verdade nisso. Então nós cremos que a palavra é a verdade. Mas as pessoas não estão sentindo emergentes, não estão sentindo desespero, né? Por vezes queremos aguardar até uma hora crítica para podermos desesperar diante de Deus, para podermos render nossas vidas a Ele. Lembra a conversa que uma sobrinha minha estava tendo com a sua tia? E ela disse, olha as coisas que estão vindo, morreu uma menininha amiga, ela disse, vamos para a igreja, eu acho que é tempo da gente acertar com Deus. E a tia disse para ela, eu não quero me desesperar. O irmão Branham diz que as pessoas têm tendência de esperar até a hora da morte para poder acertar com Deus, e nem sempre nós, diante da morte, temos tempo para refazer as nossas vidas, refazer, né, a nossa comunhão com Deus. Portanto, é um arrependimento duvidoso esperar alguém na hora da morte, não é? Esperar a extrema unção do padre ou o pastor ir lá e dizer, olha agora, siga em paz. É duvidoso, porque a conversão tem que mostrar os seus frutos. Não é? A conversão tem que mostrar os seus frutos dignos de arrependimento. E hoje, com a mensagem que nós temos, mais ainda deveríamos ser mais francos, porque temos que mostrar frutos de que somos filhos dessa mensagem. Amém? Amém? Portanto, as pessoas não se desesperam o suficiente e, como consequência, né, eles não conseguem uma verdadeira experiência com Deus. Seja irmãos como irmãs, por vezes querendo uma experiência leviana, né? E isso exatamente porque não há suficiente oração. Eu não me lembro a mensagem que eu estava lendo, mas o irmão Branda fala de uma jovem que ela se tornou alcoólatra porque colocou-se em más companhias, e naquela coisa do alcoolismo ela tornou-se violenta e acabou por ser presa, e ao ser tirada dali foi para a cadeia, saiu da cadeia para o hospício, e lá no hospício o irmão Branda estava passando e viu, disse que era uma moça muito linda, admirável, mas caiu num estado terrível em que ela estava com a sua vida toda desfeita. E o profeta começou a conversar com ela, ela reconheceu, disse, o senhor é pregador, correto? Então quando o irmão Branda foi falando com ela, ela disse, simplesmente nada dá certo comigo. O irmão Branda disse, você não quer refazer a sua vida, não pensa em ter família, né? Levar uma vida normal, ter um esposo, alguém. Ela pensou, ela disse, quem me aceitaria? Agora me perdoe, irmão, me veio isso à mente agora, mas né, não preparei a mensagem, não me lembro onde está. Mas para quem já leu vai reconhecer a história. Então o irmão Branham pediu a ela para orar. Vamos orar. Deram as mãos e começaram a orar. E nada aconteceu. Né? Daí a mocinha disse, acho que já está. Ele disse, não, vamos orar um pouquinho mais. E eles fecharam os olhos e oraram mais um pouquinho. E então naquela altura, enquanto ela foi orando, ela entrou num outro ritmo na oração. Lágrimas começaram a escorrer dos seus olhos. Houve um nascimento que ocorreu. Quando ela terminou a oração, disse amém. Disse, irmão Brana, algo aconteceu. Agora eu estou preparada para viver a vida. Né? E o profeta diz que se nós não estivermos prontos, eu tenho que estar pronto a render tudo que eu sou para Deus. Se não estivermos prontos para morrer, não servimos para viver. Porque as pessoas falam aí no rapto, e realmente o Senhor poderia vir para nós antes da hora do arrebatamento. Ontem, conversando com os irmãos, alguém falou, mas o rapto é o próximo ano. Né? Esse ano já não, é o próximo ano. E teve graça, porque lá em Minas Gerais, conversando com outro irmão, ele disse, olha, mas essa hora o rapto já não dá, porque é de manhã, né? Nós queremos que é de manhã, entre as 6 e as 9. Então, a esta hora, já não dá para o rapto, só amanhã. Mas esta palavra, amém? Deveria nos colocar em estado de emergência. Deixa eu ler aqui o profeta. Na hora da morte, tenho ouvido pessoas quando sabem que estão morrendo, e coisas que mantiveram em segredo toda a sua vida, eles em desespero, eles estavam tentando confessar aquilo. Vem, tentando, tome isto, faça correto, vá, por favor, vá, faça. Vem, em desespero. Eles deviam ter feito aquilo antecipadamente. Vem, não esperar até a hora de emergência. Fará você assim e assim por mim? A emergência causa desespero. Né? Mas diz, olha, quando devíamos fazer isto sem a emergência. As pessoas sentindo-se desesperadas, sabe que tem um tempo cronometrado, está enfermo no hospital, aí ele quer chamar o ministro para oração, já quer ouvir mais CD, quer ouvir a pregação, quer oração.
Mas quando a vida vai bem, quando a saúde, as pessoas não estão preocupadas em acertar a sua caminhada com Deus. Amém, irmãos? Então, eu penso que nós temos que vigiar, porque uma das características da era de Laodiceia, né, é exatamente a frigidez espiritual, a leviandade, que o amor das riquezas é mais do que o amor da palavra. As pessoas estão atrás mais de bens materiais. Hoje é tanta coisa para se ocupar. Todo mundo quer fazer formação de todo tipo para poder melhorar o seu currículo. Mas, todavia, por vezes são as coisas que nos atrapalham e que nos impedem de chegar mais próximos de Deus. Eu acho que nós nunca desejaríamos ou deveríamos desejar mais do que nós podemos suportar. Porque se você estuda de manhã, estuda à tarde, trabalha à noite e por vezes pai de família, né? Se é um jovem que não tem responsabilidade, vai que não vai para dizer aproveita. Mas se for um pai de família, daí a pouco fica sem tempo para nada. E esse é um tempo que deveríamos ter tempo para ouvir, criar fé em nossos corações, tempo para escutar a palavra revelada, tempo para podermos estar com a nossa vida arranjada diante de Deus, com a família, porque de outra forma poderíamos chegar a uma hora de emergência e não conseguirmos ter as coisas tratadas. Bem? Creio que estamos vivendo nos dias em que somos. Por outro lado, os dias em que estamos vivendo, diz irmão Brando aqui, 52, parágrafo aqui, mensagem dos espelhos. Os dias em que estamos vivendo deveriam motivar a igreja a entrar completamente em desespero. Nós estamos ouvindo a última mensagem na terra. Porque depois que Apocalipse 10 termina, o que dá entrada é as duas testemunhas de Apocalipse 11. Aí já não é mais o tempo dos gentios, é o tempo dos judeus. E ainda assim nós não estamos desesperados o suficiente. Não estamos preocupados com essa palavra, não estamos sentindo a responsabilidade desse chamado de Deus. Deveríamos estar num estado de emergência. Hein? E termos nossos corações ardendo mais por essa palavra, mais por esta revelação, porque a hora que Deus nos chamasse para o arrebatamento, então se somos um filho do rapto, nós gostaríamos de ter nossas vidas prontas. Amém? Creio que estamos vivendo nos dias em que, ou por outro lado, os dias em que estamos vivendo deveriam motivar a igreja a entrar completamente em desespero. Eu creio, desde a mensagem desta manhã de Deus, não de mim, creio que ela devia lançar toda esta congregação em desespero, que temos brincado por tempo suficiente, temos ido à igreja por tempo suficiente, temos de fazer algo. Como é que podemos ver outros grandes sinais e maravilhas feitos em outros e nós? Isso deveria causar um estado de desespero, que estamos decididos ante Deus. Né? Deveria, os sinais de sua vinda deveriam trazer toda esta congregação. Quando temos lido isso da palavra, o Espírito Santo tem nos dito, vá a um certo lugar, tal e tal coisa acontecerá. Não nos diz o que era, mas aconteceria. Nós vamos ali, isso acontece daquela maneira. Os jornais anunciam isto, as revistas anunciam isto, mostram a foto disto. E nós temos, hoje, não vivemos dentro do tempo da geração do profeta, nós os mais novos. E os que hoje têm alguma idade não creram. Quando o irmão Branda estava em vida, mas, porém, nós vemos as evidências científicas, vemos as fotografias, vemos os registros dos jornais, temos o dia e a vinda do Senhor, porém, estamos vivendo como se o tempo continuasse seguindo e, um dia. É a mesma coisa que está lá na carta de Pedro, que ele dizia, mas desde os dias dos nossos pais, tudo continua como antes. Não há nada de mudança. Os nossos filhos continuam a crescer e nós estamos vivendo a nossa vida indo à frente. Que irmão Brando também diz, né? Diz, olha, siga como se isso fosse daqui a 50 anos. Mas ainda assim você deve estar em um estado de emergência, com aquela palavra ardendo em seu coração e desejando estar mais próximo de Deus. Amém. Amém. Aleluia. Voltamos aqui, vemos aqueles grandes mistérios escondidos na Bíblia, abertos para nós, em um novo campo que nem conhecíamos antes e harmoniza perfeitamente com a vinda do Senhor Jesus. Né? Que coisa, que ministério tremendo que Deus deu ao profeta, vindicando a Bíblia, mostrando que a Bíblia não era um livro que Constantino montou, que eles dizem, a Bíblia não é fidedigna porque Constantino colocou a mão nela, o imperador romano da era lá do tempo de Nicéia, e dizem que ele simplesmente manipulou a Bíblia, e daí que os teólogos foram para os seminários e disseram, há partes lá que não são inspiradas. E a mãe daquele teólogo, quando foi curada, porque um ministro orou por causa de Marcos 16, impondo as mãos, o filho veio e disse, o que aconteceu com a senhora? A senhora estava quase para morrer. Ela disse, você lembra aquela igrejinha lá da missão, lá da esquina?
Aquela igreja que crê no último versículo, Apocalipse 22:7. Você lembra aquela igrejinha que crê, hein, que o Cordeiro saiu do trono? Eu recebi minha cura. Eu disse, mas aquilo nem é inspirado, aqui não está escrito nos manuscritos originais. E ela disse, glória a Deus. Aleluia. Se Deus pode me curar com o que não é inspirado, o que Ele fará com o que é inspirado? Amém. Agora, nós temos uma mensagem que não está escrito na letra, mas estava oculto na letra. Está na entrelinha da Bíblia, uma mensagem que viria no tempo final. As pessoas dizem, mas não está escrito que o novo nome é Brana. Não está escrito que o Cordeiro saiu do trono, a terra continua vivendo. Que as pessoas continuam. Mas o irmão Brana falou isso. Nós temos um tipo lá no tempo de Noé. Que as pessoas, depois que ouviram a palavra, depois que Noé pregou 120 anos para aquela geração, depois que ele entrou na arca, eles ainda estavam confiados. Olha, o Noé está todo trancadinho lá dentro, calor. E as coisas continuam na mesma. Irmão Brando diz que a Bíblia fala, 7 dias passados, nada de chuva. E eles suando lá dentro, sendo zombados, ridicularizados, por o que era a palavra do Senhor ao profeta Noé. Deus não precisava de conferir com mais alguém. Tem testemunha de que vai chover, Noé? Não, é só Noé. Você teria que crer porque Noé disse. Então, nos últimos dias, nós vamos ver o irmão Brana pregar o 7º céu, ouvimos o irmão Brana pregar, nós que lemos as mensagens, que ouvimos as mensagens, e ele diz, tome minha palavra sobre isso, vou lhes dizer qual é a minha revelação sobre isto, sobre o 7º céu. Oh, que coisa! Agora, não estava nem escrito, mas ele vem e abre aquilo para nós, mas é só Brana quem falou. Não tem nenhum escolarizado, nenhum seminarista que pode afirmar que o 7º céu é o ministério do Apocalipse das 7. Mas nós temos a palavra de um que Deus colocou a sua confiança nele e adotou no Monte Pôr do Sol, e a sua assinatura é tão boa quanto a de Jesus Cristo. Amém. Então, nós descansamos hoje naquilo que o profeta falou. Descansamos naquilo que já está revelado. A igreja, ela tem que seguir pior, diz o irmão Brando. É verdade. Ela vai piorando cada vez mais. Ela está se sentindo segura na sua riqueza mundana, nos seus grupos que crescem em número a cada dia. É verdade. Mas o povo eleito deveria estar em desespero pela coisa certa, em desespero pela revelação. Amém. Uma esposa, se o marido sai e ele costuma chegar sempre a certa hora, ele é pontual. Se passa uma hora e ele não vem, ela tem que estar preocupada. Querido, aconteceu alguma coisa? Procurar entrar em contato. Agora, nós estamos vivendo quase 50 anos desde que o irmão Brana partiu. Nós estamos vivendo, 50 anos desde a abertura da palavra. Alguma coisa tem que acontecer num desses dias. Aleluia. Algo tem que motivar esta igreja agora. E se não é o ministério de Apocalipse 18-11, se não é o ministério de João, se não é o ministério que está profetizando outra vez aquilo que já foi revelado pelo mensageiro, então nada mais vai nos motivar. Depois que Deus mostrou o último sinal para Israel, irmão, eles estavam sob um julgamento se eles rejeitassem aquele sinal. Eles rejeitam o profeta, não tem mais nada. Deus enviou Moisés com 2 sinais. Era a água, por último, que ele jogava na terra, era sinal de julgamento, que aquela água virava o sangue. Depois que ele foi e transformou a vara em serpente, colocou a mão no seio e saiu leprosa. Disse, não crerem no primeiro sinal, vão crer no segundo. Agora ele fez os 2, se não creem, então tu pega a água, derrama na terra. Derrama água, porque virá julgamento. E a mesma coisa, depois que a última mensagem veio, depois que o último ministério na terra está manifestado, as pessoas não se desesperam pela coisa. Eles querem estar olhando para templos bonitos, eles querem estar olhando para o sacerdote mais instruído, mas não tem palavra, não tem nada que motiva as pessoas para o rapto. Porque a fé de arrebatamento está nos 7 trovões. E se não tem trovão, irmão, não tem nada. Amém? O anticristo, ele tem muito relâmpago. Nenhum trovão, irmão Brando diz, por vezes ele vem e diz que tem trovão, mas não tem relâmpago. A noiva de Cristo, ela tem os 2. Tem relâmpago e trovão. Ela mostra o que foi na primeira vinda e mostra o que está acontecendo no tempo da segunda vinda. Nós temos que ter as 2 coisas seguindo juntas. Amém, irmão? Aleluia. Voltamos aqui, vemos aqueles grandes mistérios escondidos na Bíblia, abertos para nós, em um novo campo que nem conhecíamos antes e harmoniza perfeitamente com a vinda do Senhor Jesus. É a maior mensagem que Deus guardou para o final, é a melhor parte. E as pessoas não se desesperam, as pessoas estão olhando e criticando a mensagem, criticando o ministério, como se eles tivessem uma outra oportunidade.
As pessoas não estão desesperadas porque não se apercebem do que está sucedendo. Faz lembrar a conversa que estava tendo com o pastor Bispo ontem, né? De alguém que agrediu um oficial e ele estava civil, não sabia. É assim, pastor? Né? Não sabia que era um oficial e era um tempo de ditadura ainda aqui no Brasil. Então o homem chamou lá os seus subordinados, levaram o homem espancado. E o pastor Bispo falou algo certo, disse, ele não viu o oficial. Ele viu um homem na estrada, conduzindo, e ele tocou talvez no carro do outro, e só você, o que você fez? Deu uma lambada nele. Não viu que aquele era um homem de autoridade. E assim que Deus vem, quando a autoridade está na terra, o ministério de João hoje, em simplicidade, e as pessoas queriam ver um grande sujeito com muito dinheiro, muita influência religiosa. Não, pega João Batista, acreditar que aquele era Malaquias 3, 1. O anjo que veio para percursar a vinda de Cristo, nem roupa de anjo. Ele não tinha o colarinho virado, ele estava lá pisando na lama e advertindo Israel. Aleluia. Oh, irmão, se é o que nós precisamos, eu sempre tenho dito, se vocês tiverem um acidente um dia na estrada e alguém vem para socorrer, você não vai olhar, oh, quem é essa pessoa? Hein? Eu quero alguém assim mais bonito para tratar de mim. Eu quero alguém assim mais inteligente. Não, você quer ajuda. Você está caído, você quer alguém que lança a corda da vida. Né? É uma coisinha assim que eles colocam na internet. Alguém que era racista. Né? Alguém passou e tocou com a bicicleta e disse, ó, seu preto. Perdão, nada contra o preto, né? Que eu sou um. E aí o homem olhou e disse, ó. Daí ele foi xingando o preto na rua. Olha que alguém chega e dá um toque com o carro. Ele foi parar no hospital, teve que passar por cirurgia. Quando ele recuperou da cirurgia, passou a anestesia, ele olha, quem o médico lhe atendeu? O médico de novo. Ele não queria nada com ele. É assim que Deus faz. A coisa que você está fugindo é a única que você tem por vezes. Que coisa, né? Amém. Graças a Deus. Então, no fim das mensagens, vemos a ação do grande Espírito Santo. O vemos descer visivelmente ante o povo. Até mesmo o fotografamos. O Espírito Santo foi fotografado. Aquela coluna de fogo que manifestou que aquilo era Deus. Bom Branham costumava falar, Deus veio e confirmou. Nós temos essas evidências. Até o museu. A nação mais religiosa no século XX testificou daquilo e ainda tem aquela fotografia do anjo do Senhor lá. O profeta com a coluna de fogo. Agora, nós vemos estas coisas, a América viu estas coisas, não se desesperou. Lembrando a mensagem, eis aqui alguém maior do que Salomão, ele diz a América, se ela simplesmente tivesse se rendido àquele dom que Deus enviou hoje, do Espírito Santo, nós não precisaríamos temer bomba atômica, não precisaríamos temer o comunismo, não temeríamos a Rússia. Aleluia. E se o povo deste último dia pudesse reconhecer o dom que Deus colocou na terra hoje? É verdade. Se o povo pudesse reconhecer o ministério de João, se o povo pudesse reconhecer o ministério da esposa hoje, eles não teriam nada a temer, nós não estaríamos preocupados se vamos morrer ou se vamos ter que ser ressuscitados, nós estaríamos descansados porque temos nossa salvação paga, garantida. Amém. Mas as pessoas não entram em desespero, não estão no estado de emergência porque estão em uma ilusão. É um espírito mundano que ataca as pessoas, eles pensam que tem muitas oportunidades. Como a mulher que distrata o marido e ele chama a atenção e por vezes tem que vir pessoas e falar, não se apercebe que ela não pode fazer daquela forma. É verdade. Não pode, ela não pode distratar assim o seu companheiro. Por quê? Porque a ela só é permitido casar uma vez. Na mensagem do profeta. Mas, todavia, se as irmãs tivessem conhecimento disso, elas estariam respeitando mais os seus maridos. Né? Quando você sabe que não vai perder nada, você está em uma vã segurança. Tudo vai bem. Se eu não sirvo almoço para ele, se eu não lavo bem a sua roupa, se eu não faço nada, tudo vai bem porque ele vai ter que me aguentar. Mas o contrato diz que você tem que ser uma boa esposa, ele ser um bom marido. Né? É aí que está. Ali a coisa corre com harmonia. Mas quando um está dizendo, você vai ter que me aturar. Né? Tinha alguns colegas lá que diziam, meu pai, ele não pode me despedir. Eu estou com um problema aqui que se ele me despedir vai ter que pagar mais. Que aí ele falta no trabalho, ele faz 30 por uma linha, está descansado. Deveríamos ser justos. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém? O vemos descer visivelmente ante o povo, até mesmo fotografamos. O vemos obrando
e mostrando que não é um homem, não é simplesmente um pregador, não é uma certa congregação, é o Espírito Santo mostrando a mesma coisa que mostrou quando estava encarnado no corpo de Jesus Cristo. Aleluia. Glória. O ministério de William Branham não é um homem, é Deus. É verdade. O ministério do sétimo anjo não era um homem, era Cristo manifestado Amém. através do homem. Glória. E o ministério da esposa? Ei, glória. E o ministério de João? Verdade. Não é um homem. O Espírito Santo teria que voltar. Porque ele foi solto nos dias do irmão Branham. Como o irmão Branham diz na mensagem A Festa das Trombetas, que o Espírito Santo esteve preso por rios denominacionais por quase 2000 anos, mas seria solto pela mensagem do entardecer, por Malaquias 4. Esse Espírito Santo que foi solto nos trovões, ninguém recebeu ele, até que houvesse um ministério Glória. que pudesse trazer aquela pregação fidedigna. Então as pessoas não veem que não é um homem, não veem que aquilo é Deus trabalhando para cumprir profecia, para preparar o povo para o arrebatamento. É isso que nos cativa, não porque nós estamos tentando olhar para o homem, nós estamos tentando ver Deus trabalhar através do homem. Amém. Amém? Glória. Não é simplesmente um pregador, não é uma certa congregação. É o Espírito Santo mostrando a mesma coisa que mostrou quando estava encarnado no corpo de Jesus Cristo. Agora ele está encarnado no corpo de sua noiva. Aleluia. Isto deveria nos lançar em É desespero. verdade. É? Deus encarnado agora em sua noiva. Operou no irmão Branham. Branham manifestou o ministério do esposo. Porque Apocalipse 3:7 é o esposo descendo para fazer o casamento com a esposa. Branham estava ali representando o corpo da noiva. Mas ele veio trazendo a mensagem. Então a mensagem e o mensageiro são a mesma coisa. E é ele. Irmão Branham diz isso na mensagem Jeová Jiré, parágrafo 100. Não fala dela. A igreja não é o nome dela, mas é o nome dele. É Cristo manifestado no homem. E nós recebemos um novo nome porque Branham estava manifestando o ministério do sétimo céu. Então hoje nós não podemos dizer, olha, nós cremos que o Espírito Santo está encarnado na noiva, mas não cremos na mensagem do seu homem. Não, nós cremos que o Espírito Santo está encarnado na noiva, mas são esses pregadores que discordam uns de outros. Não, irmão, tem que haver uma linha correta em que Deus possa manter o seu padrão. Verdade. Sempre foi assim. Nós não podemos tentar exigir algo diferente do que Deus já semeou na sua palavra. Né? Difícil para as pessoas aceitar o que Deus já fez. Aleluia. Agora ele está encarnado no corpo de sua noiva. Isso deveria nos lançar em desespero. Aquelas pessoas têm visto a mão de Deus e naquela noite da comunhão eles a tomaram em desespero porque eles sabiam que algo estava para acontecer. Quando eles estavam para sair do Egito para a terra prometida e o profeta já tinha colocado sangue na porta e advertido as famílias após eles terem guardado o cordeiro por aqueles 14 dias. Então no entardecer o cordeiro seria morto, assim como Cristo sendo morto no entardecer, crucificado em 1963 pela rejeição dos 7 selos revelados, pela rejeição das verdades, mistérios que estavam escondidas na Bíblia, que um profeta tinha que revelar. Agora, quando o cordeiro foi morto no entardecer, eles tinham que comer aquele cordeiro e não deixar nada dele. Tinham que comer unha, tinham que comer a cauda, tinham que comer as tripas, tudo junto. É verdade. Eles não podiam deixar nada, mas como eles tinham que comer?